Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para darmos continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, hoje dando continuidade, iniciando o capítulo 9, e pelas mãos de Chico Xavier, através do Espírito André Luiz. E nós, antes de entrarmos no estudo, que vamos começar esse capítulo hoje, vamos então à página que nós separamos aqui para lermos, que é daquele livrinho que nós gostamos muito, Vida Feliz, e a mensagem 171, que diz assim: controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os teus hábitos, e evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais, os desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um veículo sem freio numa descida. Candidata-se ao desastre. O que vitalizas pelo pensamento converte-se em realidade no mundo das formas. Sabendo discernir e lutar pelo que te convém e te será melhor, aprenderás a conduzir-te com equilíbrio que te poupará inúmeros dissabores. A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Conduze-a, pois, com sabedoria e nunca te arrependerás. Então, essa mensagem que Joana vem nos dando, esse recadinho, né, que serve para nós, encarnados, desencarnados, porque é uma postura que devemos ter sempre, né? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus a possibilidade do estudo, a oportunidade do aprendizado, rogando as bênçãos de Jesus, para que possamos estar passando as nossas reflexões, compartilhando, e que os nossos pensamentos sejam legítimos, entendidos por aqueles que estão nos ouvindo. Obrigada, Senhor, fica conosco, que assim possa ser. Então, queridos amigos, nós vamos ver aqui quem está conosco aqui no chat, antes da gente começar, né? Estamos aqui com a Lina Calil, nossa amiga de sempre, Lúcio Flávio, que está conosco aqui nos bastidores, junto da Beth, nossa querida amiga, e vamos então dar boas-vindas a todos aqueles que chegarem, né? Avelino Guimarães, sejam todos muito bem-vindos. O nosso estudo é interativo, sempre a gente gosta de dizer, né? E qualquer um de vocês podem interagir conosco através dos comentários. Então vamos lá, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo, iniciando aí o capítulo 9, né, que tem por título Louvor e Gratidão, né, que é o que nós vamos perceber nas palavras de Zenóbia, logo no início. Ela demonstra esse louvor e gratidão a tudo que eles vivenciaram no capítulo 8, aonde eles visitaram aquelas regiões de trevas, as regiões nos abismos, né? Onde ali estão aqueles companheiros em grande sofrimento, foram até lá com o objetivo de resgatar aqueles que tivessem decididos, né, a se transformar, a modificar as suas posturas, mas eles não conseguiram resgatar ninguém. E o André começa esse capítulo, nós vamos perceber que ele está contando assim com um pouco de pesar, né? Porque eles não conseguiram resgatar ninguém. Mas logo a Zenóbia vai interagir, nos trazendo grandes ensinamentos, né? Então, vamos lá. Então, ele diz assim: embora os resultados da nossa visita ao abismo fossem aparentemente mínimos, sentíamos-nos confortados e satisfeitos.
De volta, ladeando pântanos e guardando a mesma severa atitude de vigilância, ao considerar possíveis surpresas do caminho, fizemos todo o trajeto em profundo silêncio. A gente vê isso em algumas obras, né? Esse relato de que quando os espíritos estão andando, caminhando, ou socorrendo, ou atendendo essas regiões mais difíceis, eles andam em silêncio, ou seja, numa prece silenciosa, né? Com sentimento de prece, para que possa não ser atingido por aqueles fluidos, né? Aquelas vibrações deletérias que estão ali em todo lugar, né? Então, ele continua dizendo para nós que, aproximando-nos, porém, do Instituto, após atravessar essa zona perigosa, a irmã Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, acentuou jubilosa: felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Os cooperadores novos estranharão, talvez, a minha afirmativa, lembrando, sem dúvida, que as faixas de salvamento voltaram vazias. Então, certamente, ela percebe ali o pesar, né, do André Luiz e ele logo fala, né, para aqueles novos na equipe, podem perceber que o trabalho ocorreu de forma aparentemente difícil, mas ela diz que foi abençoado e profícuo. E ela vai continuar dizendo: no entanto, algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos compulsoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, à ministração da esperança aos desalentados e tristes. Então, a gente percebe que ela está fazendo alusão àquela situação que eles não obrigam a ninguém a seguir aquela equipe de socorro, né? A se render diante do socorro, se não tiver necessariamente decididos a mudar a sua postura, a trabalhar as suas dificuldades, o sentimento de vingança, de revolta que aqueles espíritos trazem, né? E ela explica que ali ficaram coisas mais preciosas, que foram as boas sementes, ou seja, as sementes da verdade, que fica para sempre nos corações. E a gente sabe que é assim mesmo, né? As boas coisas que nós precisamos semear, as verdades que nós sabemos contidas naqueles ensinamentos de Jesus, nós nem sempre conseguimos semear nos nossos ambientes, entre os nossos parentes, até mesmo os filhos, né, marido, que são ali mais próximos. Nós temos que desenvolver essa semeadura através dos nossos exemplos. Não adianta palavras, adianta os nossos exemplos. No caso aqui, ela deixou ali para aqueles que não aceitaram, não quiseram ajuda, né? Preferiram ficar ali naquela zona de conforto, ficou ali uma semente de esperança. Alguém, em algum momento, irá despertar, né? E ela continua: não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem. E a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Os ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Porque nem sempre as pessoas estão prontos para receber, para ouvir a verdade,
para ouvir algo que possa ajudar, porque quando a pessoa não está pronta, ela não ouve. Aquilo fica na superfície, né? Porque a pessoa não reflete. Então, no caso dos espíritos também, eles estão ali envolvidos por aquela psicosfera pesada, né? Cheia de percalços, de sofrimento, e eles não estão prontos, né? Mas a semente ficou ali. Então, sempre que eles vão a esses locais, fica a semente, fica a oportunidade, né? E eles, em algum momento, vai aproveitar essa oportunidade. A gente aproveita para lembrar uma lembrança que a gente sempre nos ocorre, que é aquele momento lá de André Luiz, né? Que esteve lá naquela zona também de sofrimento, apesar de não ser no abismo, quer dizer, essa região que Zenóbia esteve, era uma região de sofrimento mais cruel, né? Mais renitentes. Mas o André sofreu bastante, foram 8 anos ali, né? Sem que ele percebesse que a ajuda estava ali, pertinho dele, né? Porque a sua mãe, o Clarence, estava sempre ali com ele. E no momento que ele fez uma prece sentida, sincera, ele foi resgatado e ele pôde vislumbrar aqueles espíritos que estavam ali, né, o tempo todo. Então a gente vê que a misericórdia divina, ela está sempre presente. Isso é uma comprovação para nós, né? E ele diz, ela está dizendo, muitos deles ainda esta noite cultivarão os princípios renovadores recebidos em processo intensivo no campo interno. E amanhã provavelmente estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Então, ela já está até fazendo uma previsão, porque com a experiência que Zenóbia tem, ela entende que muitos deles que quase aceitaram, que não aceitaram porque foram inibidos por outros que estavam ali, vocês devem lembrar, como se fossem donos da situação, né? Então eles inibiram a vontade daqueles que desejaram. Mas a Zenóbia fala que muitos deles, ainda aquela noite, eles iam perceber, né, esses princípios renovadores que foram oferecidos e na sua alma, e provavelmente em outro momento, ela diz amanhã, porque eles estão sempre retornando à zona de sofrimento para socorrer aqueles que querem ser socorridos. E não adianta eles não irem por sua vontade, porque em algum momento podem achar que foram obrigados, e não é assim que a espiritualidade age. A espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, né? Os amigos espirituais respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, nós precisamos de querer. E ela vai continuar dizendo, né? Mais desejável para nós é que todos caminhem, utilizando seus próprios pés, para que de futuro, em meio dos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Isso que a gente estava falando, por obrigações, né, que foram obrigados a aceitar, situações que foram obrigados a aceitar. Em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. E outra coisa que ela nos fala aqui bem interessante é essa questão da compaixão, né? E da justiça de Deus. A gente percebe que em todos os lugares, mesmo os lugares de maior sofrimento, como este que nós estamos vendo, existe aí, está lá a bondade, a compaixão, a misericórdia divina, né? Mesmo através desses companheiros que ali retornam dia a dia, Deus está oferecendo o seu cuidado, a sua compaixão, a sua misericórdia, porque ninguém está abandonado.
Em nenhum lugar, por mais sofrimento, por mais desdita, ninguém está abandonado. A Lina coloca aqui que, por mais difícil que seja o trabalho, sempre haverá um sentimento de alegria e dever cumprido. Ela está dizendo isso em relação ao, ao que nós dissemos ali de Zenóbia, né? Que Zenóbia estava assim, glorificando, agradecendo aquele dever cumprido, aquele momento que não foi de resgate, não trouxeram vários espíritos com eles, mas a semente ficou lá. E tudo correu de acordo com o que estava no planejamento, tudo deu certo dentro daquele contexto, né? E a Lina também coloca que a nossa essência como trabalhadores da Seara é transformarmos nosso trabalho de amor e gratidão a Deus, em ato de amor e gratidão a Deus. Lina, tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz, aparentemente pode até não ter dado muito certo, pode até ter fugido às nossas expectativas, mas nós devemos de fazer aquele trabalho dessa forma, com amor, com gratidão, né? Porque está sendo oferecido para nós uma oportunidade, quando nada de aprendizado, né? Então, o Lúcio diz também aqui que os espíritos mais elevados não desrespeitam o nosso livre-arbítrio. Isso a gente vai perceber em todas as obras. É feito o convite, né? O convite amoroso é feito, mas é para quem quiser aceitar. Nada é obrigado. Até mesmo a gente vê os relatos quando aqueles espíritos que não acreditaram, que desencarnaram, estão pensando que estão ainda na Terra. Ninguém, a gente não vê nenhum relato do espírito chegar e ser assim, invasivo, né? Não, você não está mais na Terra, você já desencarnou. Não é feito assim. É tudo com muito amor, com muito respeito, né? Ao entendimento de cada um, porque nada é para ferir, né? É tudo que é feito pela espiritualidade, em nome de Jesus, é para nos elevar, para nos acolher, para nos conduzir ao caminho do bem, do amor. Então, se for feito dessa forma, de obrigar, de ter que violentar essa vontade nossa, que nós somos livres para pensar, nós somos livres para agir, então não estaremos de acordo com a misericórdia divina, né? E a Lina ainda coloca aqui, né? Ela concorda com o Flávio, dizendo: verdade, ao nosso olhar, parece que André Luiz permaneceu um bom tempo naquela psicosfera nebulosa. Ela está concordando com o que nós lembramos, né? Do André Luiz lá no livro Nosso Lar. Por que a gente cita esse livro? Porque é um dos livros mais conhecidos, né? Então, ele já foi filme, ele é bastante divulgado, né? As pessoas conhecem, falou em Nosso Lar, todos nós lembramos, né? Então, é isso mesmo, Lina. Ele permaneceu 8 anos ali, naquela situação de revolta, né? Mas quando ele decidiu orar, quando ele estava cansado de sofrer, ele consegue orar. E aí ele vislumbra logo a presença da mãe, a presença de Clarencio, e ele é resgatado. Aí começa todo o seu processo de maturidade espiritual, de aprendizado, de trabalho. E hoje a gente vê aí o André nesse livro, que já é o 5º livro, né, da coleção Na Vida, A Vida no Mundo Espiritual, e a gente vê o quanto que o André caminhou, o quanto que ele amadureceu, né? O quanto que ele já compreende e vem nos ensinar através das suas questões, das perguntas que ele elabora, né? Sempre está nos ajudando no aprendizado.
É verdade, Lina. Os espíritos não nos impõem. Eles podem até sugerir, verdade, podem até sugerir, mas eles deixam a nossa escolha. A nossa escolha é livre, sempre será, né? Verdade, essa transição do André é inesquecível, ela é de grandes ensinamentos para nós, né? Então, prosseguindo aqui, a benfeitora, né? A Zenóbia sorriu, benevolente, e acrescentou: a compaixão, ela vai falar da compaixão agora. A compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva. Mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Quer dizer, a justiça, ela age de forma que ela lança o braço da ajuda, né? Mas ela deixa os recursos aí através da misericórdia divina a todos nós, a todos os filhos que somos de Deus, né? Para que nós possamos ser dignamente atendidos, acolhidos. Isso é a compaixão, né? Então ela diz: haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Quer dizer, há misericórdia, há compaixão, mas nem por isso deixamos de ser corrigidos. Deixamos de passar pelos recursos que Deus se utiliza como mecanismo de progresso, né? Então, uma coisa é independente da outra, mas mesmo que nós sejamos aqueles criminosos morais ou criminosos dentro da lei humana, dentro da lei divina, nós seremos sempre socorridos e amparados. Isso é muito bonito, né? E verdadeiro. Nós precisamos de crer nessa verdade, porque muitos de nós, em algum momento de sofrimento, em alguma decepção que nós temos, diante de alguma perda, principalmente, né? A gente pode entrar nesse terreno de questionarmos Deus, de achar que Deus nos abandonou, de que Deus nos esqueceu, de que se houve isso é porque Deus não existe, né? Nós precisamos de lembrar que Deus é justo, mas ele, antes de ser justo, ele é misericordioso, né? Então ela diz: em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Então é por isso que nós precisamos de estar lúcidos diante das nossas escolhas, porque a responsabilidade é nossa. A escolha é livre, mas a colheita ela vai ser obrigatória, né? Então nós precisamos de saber que há misericórdia, mas há também a justiça. Então nós precisamos de ter esse cuidado e tomar resoluções conscientes, de acordo com essa verdade, para nós não sofrermos, né? E ela vai continuar então. O esclarecimento era lógico e reconfortador. Desejaríamos a continuidade da argumentação, diz o André. No entanto, acercávamos da casa transitória, então, a nossa vista. Alcançáramos as vizinhâncias do átrio e admirei-me da movimentação em torno. Então, é claro que essa fala de Zenóbia é muito esclarecedora, muito confortadora, mas eles estavam chegando lá no local de trabalho, né? E ele percebe ali ao redor, né? A vizinhança, ali a movimentação em torno, e isso causa um pouco de atenção de todos ali, né?
E aí ele continua: entidades numerosas iam e vinham, quase todas penetravam a organização socorrista ou dela saíam em grupos reduzidos. Então, uns entravam na casa transitória, outros saíam em grupos sempre reduzidos. E ele descreve que velhos amparavam jovens, que me pareciam indecisos, titubeantes, crianças nimbadas de luz guiavam adultos de rosto triste, sombrio, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. Então, a gente vê aqui na descrição de André Luiz, né, que ele relata que esses companheiros que acompanhavam os outros, por exemplo, os velhos acompanhando os jovens, jovens titubeantes, indecisos, crianças cheias de luz, né, guiando adultos, e ele ficou surpreso com aquela situação e figurando-se carinhosos e pequenos condutores de cegos. O quadro era formoso e enternecedor. Possivelmente examinando a estranheza que se apossara de mim, adiantou-se a orientadora da instituição, explicando atenciosa. Aí Zenobia vai captar também o pensamento dele, né? E vai explicar o que estava acontecendo. E ela diz: nossos amigos da crosta, quer dizer, os espíritos encarnados, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem, né, até aqui, chegam até aqui todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorro, de receberem avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Então, a gente aqui, vamos dar uma paradinha, a gente pode pensar, alguns de vocês podem pensar assim, mas será que os espíritos que desencarnam no período da infância continuam estando como crianças no mundo espiritual? Em alguns casos, sim, né? Mas não quer dizer que esses espíritos são crianças. São espíritos já amadurecidos, né? Veja que eles têm luz, né? São nimbados de luz, são espíritos que já têm uma experiência, uma bagagem. E aí, às vezes, a gente vê isso nas literaturas, que quando o espírito tem um esclarecimento, ele pode se manifestar daquela forma até para ser conhecido, né? A gente vai ver mais à frente uma criança que ampara a mãe, então para ser reconhecido. Mas são espíritos antigos, só que são espíritos que já conquistaram alguma evolução, algum patamar, né, de compreensão maior do que espíritos comuns. Então, nós vemos aí esse detalhe interessante. Mas Zenobia está explicando que os amigos da crosta, quer dizer, emancipados da alma, libertos do corpo, através do sono, afluem, chegam até o mundo espiritual todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, desencarnados, que levam esses espíritos a fim de ajudar, a fim de esclarecer, a fim de oferecerem algum tipo de auxílio, né? Então, e quando acordam, quando retornam ao corpo físico, esses espíritos lembram, assim como se fossem flashes, né? Pequenos flashes de memória, não conseguem lembrar de tudo na íntegra, mas às vezes guardam uma certa alegria, uma certa trazem ideias, intuições, né? Tudo isso que vai fluir no momento que precisar, né? Aquelas boas ideias, às vezes, que nós temos, foram oferecidas pelos nossos amigos espirituais durante o sono.
E Kardec trata disso muito bem lá no Livro dos Espíritos, nas questões 400 a 412, quando ele fala sobre a emancipação da alma, né, no capítulo Emancipação da Alma, e ele vai falar do sono e dos sonhos, mostrando que todos nós, através da emancipação da alma, nós entendemos, ao ler essas questões, que o espírito jamais está inativo. Então, quando nós dormimos, o que acontece? Afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo espiritual, né? E aí, aliás, o corpo físico, né? E aí esse espírito, o espírito livre do corpo físico, somente preso por aquele cordão que nós conhecemos como cordão de prata, ele vai aonde ele é convidado, aonde ele recebe a atração das almas afins. Então, aí acontece encontros, reencontros, é possível nós recebermos, como dissemos, aconselhamentos, participarmos de estudos no mundo espiritual. Então, tudo isso nós podemos participar, né, quando desprendidos do corpo físico. Então, Zenóbia está dizendo que todas as noites esses espíritos são trazidos. Então, é muito comum, nas obras de André Luiz, nós encontrarmos essas referências, porque muitos até são levados para tratamento, né? Situações que precisam de passes magnéticos, de situações mesmo de cura, né? Para que aquele espírito possa prosseguir a sua caminhada, estender um pouco mais a sua estadia enquanto encarnados. Então, a gente vê tudo isso. No Missionários da Luz, nós vimos isso, né? Então, estamos vendo aqui também. Então, quantas vezes nós podemos entender que somos amparados no mundo espiritual, né? Temos esses encontros, e dependendo do nosso dia, do nosso pensamento, das nossas ações, embora nós não lembramos, apenas guardamos os efeitos agradáveis que tivemos, ou também desagradáveis, porque dependendo da nossa atividade no mundo físico, dos nossos pensamentos, da nossa forma de viver, nós podemos também ter encontros desagradáveis, aqueles pesadelos que nos ocorrem, aquelas situações que nós acordamos em pânico, com medo, né? E guardamos aquelas impressões. Daí a necessidade de nos prepararmos para dormir. Então, a oração, a boa leitura, são condutas que nos ajudam no momento do sono, porque nesse momento em que a alma está liberta do corpo físico, nós não podemos agir. O que pode acontecer é nós retornarmos depressa para o corpo físico, mas não podemos evitar ou entender quais são as companhias, né? Tem um ditado que diz: dize-me com quem andas e te direi quem és, né? E muitos espíritas, inclusive o Divaldo, falava: dize-me quem és, que te direi com quem andas, né? Então, a gente vê que nós precisamos de escolher também as nossas boas companhias. E o que é que dá essa possibilidade? A nossa vida durante o dia, né? A oração, a boa leitura, não necessariamente que nós vamos ficar em oração o dia todo, mas que nós tenhamos bons pensamentos, bons propósitos, objetivos salutares, né? E ações também ligadas ao bem, ao amor, ao desejo do bem para o outro, sem maus pensamentos, sem maledicência. Tudo isso são conteúdos que influenciam a nossa noite, né? Lembrando que todas as noites nós desprendemos do nosso corpo físico
e vamos até o mundo espiritual. E também podemos ficar ali atrelados, dependendo da nossa, das nossas atividades, nós podemos, né? A pessoa, por exemplo, que usa bebida alcoólica, tem vícios, né, muito danosos, então ela pode adormecer e ficar, o espírito ficar preso, porque ele está tão pesado, o perispírito está tão pesado que ele não consegue emancipar. Então, daí a nossa boa conduta, o nosso desejo de cada dia ser melhor. E a Lina fala aqui, né, que é uma alegria, é a alegria de espalhar o bem e a bênção de poder consolar os espíritos necessitados, transmitindo uma mensagem de gratidão e elevação espiritual. Pois é, e nós, se tivermos esse cuidado, né, Lina, nós podemos até atuar também como ajudadores, como trabalhadores, né, junto de outros espíritos, trabalhando essa nossa possibilidade, né, de ajudar, de fazer até parte da equipe que está atendendo, enfim, vai depender de nós, da nossa elevação, conforme a Lina está dizendo aqui, do nosso desejo de ajudar, o nosso o bem que nós desejamos de fazer, e na nossa oração nós podemos pedir isso, né? Pedir ao nosso anjo guardião, pedir aos nossos amigos espirituais que nos ajudem, que nós possamos ter essa possibilidade de ajudar a essas equipes socorristas que vão aos hospitais, que vão socorrer aqueles moribundos que estão nas ruas. Claro que se nós tivermos méritos, nós podemos participar dessas equipes, né? A gente lembra que na época da pandemia havia muitos relatos assim, que durante o sono era tantos espíritos que precisavam de socorro, que era até fácil nós nos engajarmos numa equipe de trabalho, principalmente as pessoas que são médiuns e trabalhadores numa casa, todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, mas aqueles que trabalham na mediunidade, né? Muitos relatos ocorriam assim, e a gente acordava, né, pleno, sabendo que teve alguma coisa, algum trabalho, alguma situação que nós podemos dar algo de bom, podemos ajudar a alguém, quando nada, com as nossas preces, né? Então, há muita coisa a fazer. Então, depois da explicação aqui de Zenóbia, ela diz o seguinte: não consegui, isso, André, né? Não consegui disfarçar a surpresa ante a cena maravilhosa, contemplando embevecido o cuidado terno dos benfeitores desencarnados com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. Olha, a espiritualidade nos ajuda sempre. Tem uma mensagem do Espírito Emmanuel, né, nosso benfeitor Emmanuel, que a mensagem está no Pão Nosso, é a mensagem 76, que o título dela é Testemunhas. Eu gosto sempre de lembrar dessa mensagem. Então, é claro que nós temos as testemunhas aqui no âmbito físico, né? Mas nós temos as testemunhas que estão no mundo espiritual, nos acompanhando, velando por nós, nos ajudando nas nossas escolhas, nos nossos propósitos, né? E que talvez participaram lá da avaliação, quando é feita aquela avaliação para a nossa encarnação, foram essas testemunhas que avaliaram, não, ele vai vencer, vamos dar a oportunidade, ele está no momento que ele pode receber esse planejamento, ele vai dar conta, nós estaremos sempre ajudando. Então, a gente sabe que a gente tem esses espíritos, né, que estão ao nosso lado, e nós temos que confiar nisso, né? Porque diante das experiências que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia, nas questões que nós enfrentamos, que a gente tenha certeza de que nós não estamos sozinhos,
porque sozinhos nós não somos nada, né? Deixa eu ver o que a Lina está dizendo aqui, né? Que ela diz que a magnanimidade de Deus espalha muitas bênçãos e a divina luz no universo. A bondade, a compaixão, né, Lina? E ela concorda aqui conosco quando a gente fala sobre essa questão dos nossos pensamentos, e ela diz: cotidianamente, elevemos nossos pensamentos em oração, pois funciona como proteção, um escudo. Olha, isso, a gente estava pensando nisso quando nós lemos a prece de Zenóbia, né? Que ela está mais lá na frente, talvez nós não vamos chegar lá, mas quando a gente leu aquela prece, que ela convoca todos aqueles trabalhadores a estarem ali, aí a gente estava pensando nisso que Lina está colocando aqui, né? Porque esse momento em que nós chamamos os nossos familiares, vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Reúne ali, é um momento de graça, graça mesmo, na nossa vida, na nossa família, aonde nós abrimos espaço para esses amigos espirituais virem ao nosso encontro. E nós podemos fazer isso, esse momento de oração, no volante, dentro do ônibus, claro, no volante quando o sinal fecha, né? Ou de olhos abertos, porque nós não precisamos de fechar os olhos para orar, né? Nós podemos estar em espírito de oração atentos. Basta nós pensarmos, a gente sabe que o pensamento é a ligação, e não precisamos fazer uma prece longa, só nós pensarmos nos amigos espirituais, nos nossos desejos, né? Os desejos elevados, nós nos conectamos com a espiritualidade, né? E ela diz também aqui que ontem ela teve uma experiência bastante violenta, com um bom desfecho, graças a Deus. E logo a Lina se lembrou das constantes orações e rogatórias aos espíritos que nos ajudam. Isso é imprescindível, por isso que a gente precisa de orar todo dia, não é só uma vez ou outra. Nós precisamos de ter as nossas preces diárias. Se nós orarmos na hora de dormir, talvez nós estejamos muito cansados. Se nós orarmos de manhã antes de ir para o trabalho, talvez nós estamos apressados, temos mil coisas na nossa cabeça. Então, qual é o melhor? Escolhermos um momento para nós tirarmos, assim, 5 minutinhos para falar com Jesus. Pode ser no banheiro do nosso trabalho, pode ser na nossa casa, num lugar onde, quando todos saem para o trabalho, que nós ficamos sozinhos, nós paramos as nossas atividades e vamos nos conectar. Porque essa conexão, ela precisa de ser constante. Nós não podemos cortar essa conexão. Essa conexão ela tem que estar viva, é como se fosse um Wi-Fi. Ele tem que estar sempre ali ativo, né? Porque se ele estiver parado ou desligado, quando nós precisamos, isso num exemplo concreto, né? Quando nós precisarmos, até a conexão acontecer, é claro que os amigos espirituais estão atentos a tudo, mas o nosso espírito de oração, ele precisa estar vivo, atento, né? Conectado. Porque quando nós estamos com muita dificuldade, nós temos até dificuldade de fazer a prece, né? Então, como a Lina está falando aqui, a prece feita diariamente, a conexão está formada. Então, a ajuda vem, uma coisa que poderia ser grave ocorre de maneira suave, né? Mais suave, e a gente está no momento a nossa vibração não desce tanto, ela se mantém ali. Isso tudo ajuda a nossa confiança em Deus, ajuda a nossa calma, a nossa harmonia interior. E quando nós estamos tranquilos, tudo acontece com tranquilidade, né? Isso, Lina, ela diz que há tempos ela vinha orando, né? Parece que ela pressentia o que ia acontecer. E pode ter sido, Lina, até já
você ter recebido algum desses avisos, desses auxílios que a Zenobia está falando aqui, no mundo espiritual durante o sono. Claro que pode, né? Então, por isso, houve essa calma, essa situação aonde não aconteceu nada de grave. Que bom, né? E é muito bom nós constatarmos essas experiências, porque essas experiências nos dão uma força interior, no sentido de crer, né, que isso tudo é verdade, é real. Isso é muito bom, né? Então, prosseguindo aqui a nossa leitura. Então, o André vai dizer que, atravessada a zona magnética de defesa, confundimos-nos com os passantes, com as pessoas que passavam ali. Não longe de mim, interessante menino que aparentava 9 a 10 anos de idade, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Parecia enferma, incapaz do autocontrole. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente a mão direita e, após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso, exclamou para a mãe hesitante: "Por aqui, mamãe, por aqui, venha sem medo." Ouvindo a mãe, né, interpelada, parecia acordar, quer dizer, ela estava encarnada. Então, olha só, ela foi levada durante o sono. No mundo espiritual, ela encontra aquela criança que ela reconhece sendo o filho dela, daí a utilidade dele estar ali, desse espírito estar com a sua forma, né, de criança, o objetivo talvez dessa aparência infantil, devia ser um menino dos seus, eu entendi aqui, dos 9, 10 ou mais, né? E aí a mãe diz semiconsciente, quer dizer, ela estava dormindo, mas ela estava parecia um sonho, né, ao mesmo tempo que ela estava desperta no mundo espiritual. E ela diz: meu filhinho, não me deixes voltar, quero-te sempre, sempre. Então ela fica emocionada, feliz por estar ali junto dele, né? Então a gente entende que é uma criança que havia partido. Então, essa visualização dela e essa certeza de ter encontrado o filho, imagina a alegria dessa mãe, né? E a gente viu que ele era uma daquelas crianças com o halo de luz, né? Nimbada de luz, como o André descreveu. Então, são crianças que são certamente espíritos antigos, tanto que ele cumprimenta Zenóbia. Então, ele era espécie de um trabalhador ali, da casa transitória, que ajudava essas pessoas que eram levadas, esses espíritos que eram levados ali para ser ajudados, né? Então, é uma equipe muito grande e todos nós podemos ser aproveitados no mundo espiritual quando nós estamos desapegados da vida física, né? Isso é maravilhoso. E ela continua, aliás, o André, né, diz que as expressões de meiguice misturavam-se ao copioso pranto da mulher. E ele fixa os traços fisionômicos. A pobre mãe não enxergava eles que estavam ali percebendo, né, todo aquele movimento. E ela seguia acanhada, insegura de si mesma. Os seus olhos vertiam grossas lágrimas e permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade, a reencontrar o objeto do seu amor que parecera perdido para sempre. Olha que bênção, né? Então, nesses encontros, muitas vezes devem ocorrer, né, esses auxílios para que a mãe possa perceber que o filho continua vivo
que ele continua pleno no mundo espiritual, sendo útil. Então, ela estava fixada no filho, né? Embora acanhada, insegura, com lágrimas nos olhos, ela não enxergava diante da situação, né? E não enxergava com os olhos físicos. Então, os olhos físicos do perispírito, quer dizer, os olhos espirituais. Então, ela percebia ali o filho, mas ela não via a equipe, né? Porque ela, estando ali ainda em sofrimento, ela não podia vislumbrar a equipe, que certamente era uma equipe mais em situação evolutiva mais elevada um pouquinho, né? Então, que cena magnífica, né, Lina? Coberta de emoção, com certeza, com certeza. Nos emociona muito essas descrições de André Luiz, né? Então, é a mãe que parecia ter perdido o filho para sempre. Olha só, como é que essa mãe deve acordar pela manhã com essa beleza, né, na sua mente, embora ela possa nem lembrar nitidamente de tudo. Ela vai lembrar assim de alguns flashes, vai lembrar do filhinho, mas ela vai ter a certeza de que o filho está vivo, né? Isso é uma bênção. E aí ele continua carinhoso com ela. Mamãe, caminhe, não desfaleça. Clamava o rapazinho, exultando de júbilo. Já vou, meu filho, eu te seguirei, leva-me contigo. Tornava a palavra maternal afogada em sublime emoção. Imagina, né, que emoção. A gente ler se emociona, imagina estando vivenciando essa experiência. Meus companheiros, habituados, talvez desde muito, quer dizer, todos os que estavam ali, a não ser o André, que era ele era novato nesse trabalho, né? Ao espetáculo, diante daquele espetáculo, conversavam descuidados entre si, nem percebia, né, o que estava acontecendo ali. Todavia, segui de olhos úmidos, umedecidos, a criança carinhosa que amparava sua mamãe, até que desapareceram através de uma das portas laterais. E não contive a surpresa que me dominava. Tocando o braço do padre Hipólito, indaguei: meu amigo, com que fim seguiriam a senhora e o menino? Aí o padre Hipólito ficou assim um pouco surpreso, né? E um gesto meio de espanto falou para ele: eu não vi, não percebi, né? E aí o André conta para ele sobre o que ele estava falando, né? Do quadro que tanto me enternecera, e bordando meus informes de considerações afetivas. E o padre Hipólito sorriu compassivo e acrescentou: ora, André, são tantas mães, tantas crianças a transitarem por aqui. Certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora a gabinetes de auxílio. Quer dizer, aquilo ali era uma rotina para eles. Todos os dias, todos os momentos, eles viam esses espíritos carregando, dando a mão, conduzindo, né, as suas mãezinhas, ou outras crianças, ou outros adultos. A gente viu lá no início que tinham até velhinhos conduzindo jovens, né? E aí ele diz: certamente estão conduzindo a genitora para receber o auxílio num desses gabinetes. E aí o André diz: não tive tempo para emitir novas impressões. Nosso grupo atingiu a porta de ingresso e dois amigos acercaram-se solícitos. Tratava-se de Gotuso e outro irmão, com quem não havia entrado em contato pessoal. Saudaram-nos cortesmente. Então, eles chegaram lá na porta da casa transitória, né? E aí ele interrompido aquelas indagações que ele estava fazendo, porque ele vê surgir o irmão Gotuso
e um outro companheiro que ainda ele não tinha conhecido, né? Então, aqui a gente vai até convidar aos companheiros que... Eu acho que tem um companheiro aqui, para mim é a primeira vez, o Avelino, não sei se ele é a primeira vez, ou outros que estiverem aqui. A gente aconselha, por exemplo, quando a gente fala o nome do Gotuso, de outros de capítulos mais atrás, né? A gente, às vezes, pode ficar perguntando quem é o irmão Gotuso, né? E a gente, é mesmo o Padre Hipólito que nós citamos agora. Então, nós convidamos vocês para irem até o nosso canal do YouTube, né, e acharem a nossa playlist do livro Obreiros da Vida Eterna, e lá temos todos os capítulos anteriores que vocês podem se inteirar para saber esses detalhes. E certamente vão entender melhor os capítulos que seguem, né? Mas acho que ainda dá tempo de ler mais um ou dois, e ele vai dizer que logo após dirigiu-se Gotuso à diretora, informando de que os serviços de colaboração na crosta, junto dos técnicos que organizavam algumas reencarnações expiatórias, haviam sido executados. A gente lembra que Zenóbia, antes de ir lá para aquela região, ela deu uma tarefa para todos ali, né? E quando ela retorna, ela ainda não colheu as considerações de todos. Mas a gente aproveita aqui para lembrar que o Gotuso recebeu a orientação ali de conduzir os companheiros que tivessem em condições. Um deles foi o irmão Domênico, né? Vocês lembram? E para essas reencarnações expiatórias, né? E a gente sabe que as reencarnações expiatórias são aquelas reencarnações bem dolorosas, né? Que exigem muito desses espíritos que aceitam essa proposta, né? Então, o Gotuso vai dizer para ela que já está tudo resolvido, eles já foram encaminhados lá para as medidas de todas as medidas que precisam ser tomadas diante da nova oportunidade de estarem reencarnando, e aí a gente vai entendendo, né, que ele está dando esse relato ali da situação que ele estava incumbido. E aí Zenóbia agradece e convida a todos a partilhar das orações de louvor e gratidão, mais uma vez aqui falando que o nome desse capítulo é Louvor e Gratidão por causa disso, né? Ela está agradecendo a Deus a oportunidade, a espiritualidade, porque eles também são assistidos, né? Por espíritos que estão em outras categorias mais elevadas que assistem essas equipes de trabalho, porque eles estão ali em trabalho. Então, ela convida a todos para participar dessa reunião que vai ter ali de gratidão, de louvor, né? E aí eles penetram nessa sala consagrada à prece, onde a Zenóbia toma conhecimento de todas as medidas que foi trazidas a ela, né? Levadas a efeito em sua rápida ausência, e certifica de que todos os abrigados haviam comparecido à reunião geral de preces e auxílios magnéticos, realizada minutos antes. Então, a gente vai agora, vamos parar aqui nesse slide 24, né? Para o Lúcio anotar aí, que vai começar essa reunião muito importante, onde vão ser reunidos ali todos aqueles que estavam envolvidos nessa equipe de trabalho com Zenóbia, e ali vai acontecer uma prece muito linda que vocês vão conhecer
no próximo programa, né? Uma prece de grande emoção que Zenóbia vem trazendo para nós, falando ao nosso coração, e que serve para nós também como émulo, como coragem, como fé em Deus. Ela demonstra ali um fervor, uma fé nos propósitos, né? Então, é muito lindo. E nós vamos, então, apreciar isso no próximo capítulo. Agora, nós vamos apenas ler aqui o que a Lina colocou para nós, né? Zenóbia expressa humildemente a sua gratidão, sua compaixão profunda aos irmãos assistidos, né? Olha só. Ela agradece aos irmãos que foram ali levados para esse trabalho de onde eles vão ter essa oportunidade da reencarnação expiatória e ela compulsória, né? E ela agradece. Então é um aprendizado para nós, sim, Lina, coberto de bênçãos aí para todos nós que aproveitamos esses ensinamentos que André Luiz vem nos lembrar, né? Cada capítulo é uma oportunidade de aprendizado, viu? E cada vez que nós estamos aqui aprendendo com vocês, estudando para estarmos aqui trocando essas nossas reflexões, é muito grandioso para nós. Então vamos à nossa prece. Jesus querido, nós agradecemos também, assim como Zenóbia, essa oportunidade do aprendizado, que nós possamos aprender essa confiança que Zenóbia nos demonstra, essa certeza de que nós estamos sendo assistidos, essa alegria no trabalho e colocarmos em todas as nossas tarefas essas situações felizes que ela nos ensina junto de André Luiz e sua equipe. Obrigada, Senhor, fica conosco e com todos os nossos amigos que estão aqui conosco. Obrigada, Senhor, que assim possa ser. Então, queridos amigos, um abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem com a continuação desse capítulo aí e nós até o próximo janeiro, que é o nosso último estudo de dezembro, né? Então, fiquem com Deus, um abraço carinhoso a todos e até mais, se Deus quiser. Obrigada, Lúcio, obrigada, Mana. Fiquem com Deus. Como você tem vivido Como você tem vivido a caridade? Como está a sua relação com o mundo, com a natureza, com você mesmo e com o irmão de caminhada? #acolher, a caridade como estilo de vida. Tema do 7º Congresso do Espiritismo.net em 2026. Vão ser 2 dias de trocas, reflexões e acolhimento. O Mestre Jesus, que nos ensinou a amar sempre, disse: "O que vocês fizeram a algum dos meus irmãos, a mim o fizeram." E a doutrina espírita, que tem como bandeira fora da caridade não há salvação, também nos revela que a caridade, como entendia Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. #acolher, a caridade como estilo de vida. Prepare-se para refletir sobre esse importante tema do 7º Congresso do Espiritismo.net, dias 26 e 27 de setembro de 2026, no Rio de Janeiro. Mais informações no site www.espiritismo.net/congresso.